Fala minha galera linda do canal Cai na Prova, sua banca virtual. A gente está chegando aqui hoje a mais um vídeo de geografia e eu sou o professor José Ribeiro. Vai chegando no YouTube, se inscreve no canal, dá o like, dá o gostei que esse vídeo vai ser top para vocês, certo? Ativa o sininho que as nossas novidades agora não vão parar mais. Essa semana teve vídeo do Thiago Silva de inglês e já vai ter vídeo de história, mais vídeo de geografia. Então ativa o sininho e vamos lá. Antes da gente rodar a vinheta, eu queria falar para vocês das nossas camisetas. Essa camiseta é um patrocínio da Joleju. A gente vai colocar o link deles aqui na descrição. Segue lá o Instagram da galera, a galera é muito top. Camisa, presente Dia das Mães, Dia dos Pais, as camisas mais diversas, com a arte que você quiser. Os caras são top, certo? Fizeram isso daqui pro Cai na Prova, ficou linda demais, camisa veste bem. Então se liga lá, segue a Joleju Camisetas, viu que vocês vão gostar pra caramba, beleza? Roda a vinheta e já a gente vai pro vídeo. Vamos lá galera, para nossa aula de geografia. A primeira a gente postou lá no Insta, certo? Quem quiser dá lá, segue lá o Instagram da gente, vocês vão ter as novidades lá também, beleza? A aula de hoje a gente vai falar sobre distribuição da população no mundo, junto com algumas teorias demográficas, alguns termozinhos que sempre caem na prova de vocês, então fica atento, certo? Que a gente vai arrebentar com esse assunto, beleza? Gente, distribuição da população no mundo. Gente nasce, gente morre, gente vai de um lugar para o outro, a população nunca vai ser estática de lugar nenhum, nunca vai ser parada, nunca vai ser a mesma quantidade para sempre. Está sempre morrendo, nascendo gente, está sempre viajando de um lugar para o outro. A gente vai falar sobre isso também em outras aulas, né? São os movimentos migratórios, mas hoje a gente vai falar sobre alguns termos, densidade demográfica, algumas teorias demográficas que vocês sempre vão estar vendo na prova de vocês, beleza? Primeiro termo que sempre está junto nas provas e a gente tem isso no dia a dia também, densidade populacional ou densidade demográfica. Simples, mole. O que é isso, professor? Relação entre a quantidade de pessoas e o território no qual elas ficam. Beleza, como assim? Vamos lá. Relação matemática mesmo, certo? Quantidade de pessoas por território, metro quadrado, quilômetro quadrado, e aí a gente vai ver a densidade. Quanto maior o valor, mais densidade demográfica, certo? Simples assim. Quanto mais pessoas numa área, maior a sua densidade. Se a área for pequena, também acaba que a densidade aumenta. Então, quanto menor o território, por exemplo, 10 pessoas em 10 metros quadrados, vai ser uma pessoa por metro quadrado. Simples, beleza? Mas se essas mesmas 10 pessoas forem reduzidas para 1 metro quadrado, vão ser 10 pessoas em 1 metro quadrado. A densidade aumenta muito. Então, territórios pequenos tendem a ter a densidade demográfica alta. E a gente vai ver isso de uma forma simples. Como é? Quais as maiores densidades demográficas no mundo? As 5 maiores são países extremamente pequenos. 5 maiores: Mônaco, Singapura, Vaticano, Malta e Maldivas. São países pequenos, então a densidade demográfica deles é alta porque o território é mínimo. Para vocês terem uma ideia, o maior território desses 5 é o de Singapura, certo? Eu estava fazendo uns cálculos aqui, eu acho que eu acertei, mas Singapura, o território de Singapura é apenas 3% do território do nosso menor estado, Sergipe. Imagina um país que é apenas 3% do tamanho de Sergipe. Por isso, a sua densidade demográfica é muito grande. Com esse termo, densidade demográfica, os valores de densidade demográfica, a gente vai gerar 2 novos termos para vocês. Que termos são esses, professor? O termo é populoso e povoado. Populoso tem a ver com o valor total da população. Então, se um país tem um valor total da população grande, ele é um país populoso. Ele é um território populoso, beleza? Agora tem um outro termo que é povoado. Se aquele país ou aquela região tem uma densidade demográfica alta, tem muita gente para aquele território, então ele é um país povoado, um território povoado, beleza? É simples, não tem para onde correr. Um país que tem muita gente, independente da área que essas pessoas ocupem, é um país populoso, uma região populosa. Um país que tem muita gente e está bem distribuído isso, tem muita gente na totalidade do seu território, é um país
povoado. Simples assim, fácil, fácil. Presta atenção que esses termos a galera já gosta de atrapalhar vocês na prova, mas com essa aula aqui hoje vocês não vão se atrapalhar mais, beleza? A gente vê, depois desse termo populoso, a gente percebe que alguns países, eles não são apenas populosos, mas eles são superpopulosos. Países como China e Índia têm uma quantidade populacional muito grande, muito acima dos outros países. Então eles são chamados de países superpopulosos. Com essas superpopulações vem uma preocupação clássica. Que preocupação é essa, professor? Preocupação se os recursos que eles têm vão suprir as necessidades da superpopulação deles. Então, uma superpopulação, uma população muito grande, também tem um grande consumo do que quer que seja, seja de comida, seja de energia, seja de água. E esse país, ele tem condições de suprir toda essa população com os seus recursos necessários? Gente, é uma preocupação que ela vem crescendo há muito tempo, certo? A primeira teoria demográfica que tenta resolver esse problema é a teoria de Malthus. Thomas Malthus, ele criou a sua teoria no final do século XVIII e o início do século XIX. Essa teoria de Thomas Malthus, ela falava sobre a produção de alimentos. Era uma produção que ela crescia, mas ela crescia numa progressão aritmética. Qual é a progressão aritmética? Quem lembra de matemática aí? 2, 3, 4, 5 e assim por diante, beleza? Enquanto a população, ela crescia numa progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante, beleza? Então, na teoria de Malthus, a ideia dele era de que a produção crescia, mas crescia de forma gradativa e a projeção das pessoas, a projeção populacional era muito maior. Então ia chegar um momento que a quantidade de alimento, a quantidade de recursos naturais não ia suprir o consumo dessas pessoas. A teoria de Malthus, ela era válida, mas para a época acabou ficando esquecida. Por quê? Porque logo nesse mesmo período existiu um up na tecnologia e que começou a produção de alimento, começou a crescer também de forma muito grande. Então a teoria de Malthus foi esquecida, né? Não tinha por que pensar nisso, porque a produção de alimentos também cresceu bastante, então estava suprindo. Malthus acabou ficando um pouquinho de lado. Mas na ideia de Malthus, Malthus tinha uma ideia de religião acoplada. Qual era a ideia? Era de que as pessoas precisavam, algumas, a se manter castas, se manter em castidade, sem relações, né, com outra pessoa, para que não tivesse filhos e a população não crescesse. Além disso, ele falava sobre a redução do número de filhos nas famílias. Para quê? Para claramente a ideia do crescimento populacional diminuísse. Então você desacelera o crescimento populacional, o que acaba ficando compatível com a alimentação, com o nível de produção. Mas o que aconteceu foi que a teoria de Malthus foi por água abaixo, porque a produção de alimento na época também cresceu muito, certo? Logo depois, um tempo depois, veio a teoria reformista. Essa teoria reformista, ela falava de quê? A teoria reformista dizia que a quantidade de filhos, o crescimento populacional, não era causa da pobreza, não era causa da escassez, e sim a consequência. Então, na ideia reformista de que se você distribuísse renda para a população, trouxesse todos para um mesmo patamar financeiro e social, o que aconteceria? O pensamento de todos seria de redução do número de filhos, e o que você acabaria diminuindo o crescimento populacional. Certo? Beleza, tá tranquilo, tá sucesso. Gente, lembrar, Malthus falava sobre redução de filhos, castidade, certo? Lá atrás, início do século XIX, a teoria reformista vem falando sobre que a quantidade de filhos, o crescimento populacional não era causa da pobreza, e sim consequência. Então, se você distribui renda para a população, distribui informação, traz a população para um patamar mais elevado, o que acontece? As pessoas caem a quantidade de filhos, o que acaba dando uma equilibrada nisso aí, certo? Posterior à Segunda Guerra Mundial, lá para 1950, o que acontece? Vem uma teoria chamada neomalthusianismo. Esse neomalthusianismo traz de volta a ideia de Malthus, só que de forma um pouquinho diferente. Por quê, professor?
ela tira um pouquinho daquela ideia de religião, da castidade, certo? Isso não vem logo, não vem depois da Segunda Guerra Mundial, mas vem com a ideia sim de planejamento familiar, redução do número de filhos, métodos contraceptivos que vocês já ouvem falar bastante, certo? É dessa época, dessa teoria, que vem a ideia de que pai, mãe e 2 filhos é aquela família padrão. Um pai, uma mãe e apenas 2 filhos, cria aquela imagem da família padrão, certo? Então, essa teoria neomalthusiana, ela vem com outra ideia, sem a ideia da castidade, sem a ideia religiosa da teoria de Malthus, mas trazendo aí a mesma ideia de planejamento familiar. Nessa época do neomalthusianismo, foi a mesma época que a China, né, uma das superpopulações que a gente estava falando agora, a China começou a reduzir, a também promover isso e reduzir o crescimento populacional. A China vem fazendo isso para reduzir esse crescimento, porque elas desde lá já perceberam que a população estava crescendo demais, certo? Enquanto a Índia, que é a nossa outra superpopulação que a gente citou, não faz isso. A perspectiva, gente, é de que a Índia ultrapasse a China por volta de 2022 ou talvez um pouquinho mais para frente. Mas a perspectiva é essa, que a Índia ultrapasse a China, porque a China vem desde 1950 fazendo planejamento familiar, trazendo a ideia de planejamento familiar para a sua população, certo? As teorias mais conhecidas são essas. Vocês, há um pouco tempo atrás, aí, poucos anos atrás, tiveram acesso no cinema a uma teoria, a teoria de Thanos. Thanos, né, dos Vingadores aí fala em reduzir em 50% da população universal, ele ia matar todo mundo, mas isso aí não cai na sua prova, tá? É só uma brincadeira nossa. Gente, obrigado. Esse vídeo aí tá pra vocês, distribuição da população do mundo, top. Espero que vocês tenham gostado. Quem não deu like no início, dá o like agora, certo? Compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. A gente vai estar aqui para ajudar vocês. Grande beijo, Deus abençoe vocês. Fui!